Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que foi chegando agora há pouquinho, tome nota aí da palavra de Deus, abra nesta passagem, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 33 ao 41. Enquanto você faz isso, aproveito aqui para fazer um convite para você. Eu sei que muitas vezes quem acompanha o Sorrindo para a Vida sonha, deseja uma oportunidade para a gente estar junto, para a gente conversar, para a gente rezar, para a gente partilhar a palavra de Deus. E há uma oportunidade aqui também de fazermos isso juntos numa viagem. Eu quero convidar você para nós irmos juntos em peregrinação, uma peregrinação para o ano que vem, que vai sair no dia 8 de junho, serão 12 dias. Nós vamos percorrer os caminhos da fé pela Suíça, não é? Os caminhos da fé naquela região, uma das regiões mais lindas do mundo, não é? Porque muitas vezes a gente contempla os templos construídos por mãos humanas e são maravilhosos, mas nenhum bate o templo construído pela mão de Deus, que é o ser humano, que é a natureza. E eu quero convidar você para irmos juntos. E para quem ama Nossa Senhora, nós também visitaremos ali o maior centro de peregrinação mariana da Suíça. Muita história que afetou assim mesmo o mundo, não é? Mas uma história também de fé. Então, veja aí, se prepare, se organize. Saída dia 8 de junho. Você pode entrar em contato com a comunidade Obra de Maria, essa parceira da Canção Nova, que evangeliza também através das peregrinações, através do telefone 0, código da operadora 12, 3186 2055. Vamos juntos, estou te convidando. Bom, Marcos capítulo 9, versículos do 33 ao 41, assim diz a palavra de Deus. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior dentre eles. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Seja aquele que serve a todos. Em seguida, Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Gente, o ser humano é o ser humano em todo lugar. Dentro da igreja você vai encontrar pessoas maravilhosas, com histórias emocionantes, de uma generosidade comovente. E dentro da igreja você vai encontrar a miséria humana, pessoas que não se desvencilharam ainda dos seus pecados, dos seus vícios de caráter, dos seus vícios de comportamento, e muitas vezes capazes de maldades que faz arrepiar
até quem está fora da igreja. Porque tem gente, porque tem o ser humano. Porque a igreja é o local de portas abertas, onde todos são recebidos. Você sabe o que significa a palavra católica? Igreja católica. Para todos. Para todos. As portas da igreja estão abertas para receberem a todos. Tanto que o dia que você vai entrar numa igreja, ninguém perde a sua carteirinha. Ninguém pergunta se você é católico. Ninguém pergunta o que você vai fazer ali. E muitas vezes, quando uma pessoa entra na igreja, sem ser até cristã, mas é porque é um ambiente onde ela encontra um banco para sentar, paredes para protegê-la, um abrigo do sol, do tempo, e para ela se isolar um pouquinho, porque está precisando ficar sozinha, e começa ali a chorar, porque está vivendo um grande problema. Sempre alguém se aproxima para ajudar, sem perguntar de onde veio, se paga dízimo, se é cristão, se é católico, porque a igreja católica, ela abraça a todos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo lhe deu a missão de levar o evangelho e a salvação a todos. Mas e os ateus, os não cristãos e até os satanistas? São todos alvos do evangelho, porque o Senhor nos mandou ao encontro daqueles que estão perdidos e que precisam de salvação. Agora, imagine você, quando as pessoas, nas piores condições emocionais, mentais, pessoas que estão carregando vícios de uma vida inteira e às vezes até um comportamento nocivo de uma vida inteira, estão viciados num comportamento ruim, vêm para a igreja. Aquilo que ela carregava não fica lá na porta pendurado num cabide não, viu? Então, nunca pense assim, porque na igreja tem pessoas perdidas, pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas fofoqueiras, eu não vou naquele lugar, porque aquele lugar não é de Deus. Aquele lugar é de Deus para todos, para quem já está com passos avançados no caminho da santidade, mas para aqueles que nem puseram o pé ainda para caminhar com Jesus. Aí você entendeu por que os discípulos estavam discutindo o que eles estavam discutindo? Veja, se aqueles que conviveram mais estreitamente com Jesus foram capazes desse tipo de comportamento, imagine quem não conviveu com ele, não é? O que é que eles queriam? Por que eles estavam discutindo? Eles queriam poder. Era isso que eles queriam. Eles estavam discutindo, não era só uma questão de ciúme, uma questão de inveja, era uma questão também de ganância. Eles queriam poder. E a mãe de Tiago e João foi procurar Jesus em particular e dizer para ele: quando o Senhor entrar no seu reino, quando o Senhor estiver sentado no trono, põe Tiaguinho de um lado e Joãozinho do outro. Um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus disse: essa escolha não é minha, quem escolhe isso é o meu Pai do céu. Não é? Mas disse para a mãe que eles iam participar daquilo que também Jesus ia experimentar, iria viver. Eles queriam poder. E tanto é verdade que olha os versículos que se seguem, do 38 ao 41, eles ainda foram proibir quem estava servindo. A pessoa estava fazendo bem. Você não pode porque você não anda com a gente. Você não pode porque você não é do nosso grupo. Vai perseguir quem não é do grupo, quem não é do time. Porque isso aqui é nosso, está nas nossas mãos. Queriam poder. Não é? Mas aí nós vamos vendo no decorrer de toda a história da fé, de toda a história da igreja, quantas pessoas santas, quantos bons conselhos, quantas inspirações. E tinha um santo que ele dizia o seguinte: nós precisamos nos esforçar para nos reunir com mais frequência, para dar graças a Deus e louvar ao Senhor. Olha o que ele dizia: nós precisamos nos esforçar para nos reunir com mais frequência,
Primeiro, para dar graças a Deus. Segundo, para louvar o Senhor. E o motivo? Por que ele solicitava que se fizessem isso? Aqueles que vieram mais perto de Jesus, ali nos primeiros séculos, eles sabiam e ensinavam o motivo. O motivo é esse aqui, ó. Pois quando vocês se reúnem com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas. E pela concórdia que nasce da fé de vocês, a morte que o demônio traz consigo é vencida. Meu Deus! Por isso que quando um grupo de oração acontece no poder do Espírito Santo, generosamente, não com pessoas que estão à frente dele para aparecer e para buscar a sua glória pessoal, mas para dar glória a Deus, glória a Jesus. Esse é o motivo da nossa vocação, glorificar o Senhor. Nós estamos para dar a nossa vida por Jesus, a Ele a honra, o louvor e a glória. Onde as pessoas se reúnem para a glória de Deus, verdadeiros milagres acontecem. Por isso que um grupo de oração no poder do Espírito, ele é tão cheio de vida. Por quê? Porque acontece isso aqui. Quando vocês se reúnem com frequência, precisa se reunir com frequência. Não é uma vez na vida, uma vez na morte. Gente, a nossa igreja nos pede, nos manda como ordem, que pelo menos uma vez por ano a pessoa se confesse e pelo menos uma vez por ano ela comungue por ocasião da Páscoa. É pouco demais, é pouco demais. Não, mas é o que a igreja pede. Porque tem lugar onde não tem igreja. Tem lugar onde não tem padre. Você que tropeça numa pedra, cai aos pés de um padre, você tem que dar graças a Deus. Porque não é em qualquer lugar que isso existe, não. Quantos lugares no nosso Brasil que a evangelização só chega através dos meios de comunicação, através de uma canção nova, através de outras TVs e rádios cristãs. Mas nem toda transmissão cristã é católica. Então, nem todo lugar chega a missa nem transmitida, se não é pelos canais católicos. Então, tem gente que não tem como participar da missa, porque não há onde ir. Tem lugares que o bispo se organiza, faz uma escala, manda o sacerdote, uma vez por ano, e naquela uma vez por ano, ele batiza todo mundo, ele casa todo mundo, ele confessa todos os que podem. E eu lhe digo, às vezes, nessa visita do padre, ele não consegue atender a confissão de todo mundo. Tem que dar a absolvição comunitária, porque não tem tempo, ele precisa prosseguir. E chega nesses lugares, olha, de canoa, entende? De animais, não é? De carga, é um jumentinho, é cavalo, porque carro, a pé, porque carro não chega. Mas é pouco demais uma vez por ano, entende? É o mínimo do mínimo do mínimo, e esse mínimo a igreja manda. Mas a recomendação é que a gente participe da missa todo dia. A recomendação é que nós nos encontremos para orar com frequência, porque quando a gente se reúne com frequência, as forças de Satanás são abaladas. E pela concórdia, pela união dos corações, que nasce da fé daqueles que se reúnem, porque a fé une os nossos corações numa mesma direção. A morte que o demônio traz com ele é vencida, porque o diabo ele vem para matar, ele vem para arruinar, ele vem para destruir. Ele vem para acabar com o que é santo, com o que é sagrado, com o que é de Deus. O diabo faz de tudo para destruir a sua vocação matrimonial. Por que as famílias estão sendo tão atacadas, gente? Casamento não é ruim, casamento é coisa boa, é coisa santa, é coisa maravilhosa. Casamento é um lugar de profunda realização, mas as estatísticas estão mostrando que as pessoas estão se separando cada vez mais. Porque é diferente você viver um casamento
de você viver um sacramento do matrimônio, onde no sacramento do matrimônio você pôs Deus no meio do seu casamento. E a família é um alvo do diabo, porque quando se separa um marido e uma mulher, veja como fica a vida dos filhos. Veja o baque emocional que isso é para aquela criança, para aquelas crianças. Veja o rombo na afetividade. Veja a mudança no comportamento, veja a tristeza, veja a rebeldia. É uma forma de gritar que está doendo. O seu pai e a sua mãe separados. E olha, não condeno, porque tem casos de marido e mulher que é melhor separar, para não ter algo pior acontecendo, não ter violência, não ter morte, e não viver aquela situação miserável, desgraçada, de uma briga atrás do outro, violência atrás de violência. Mas será que não tem um componente espiritual nisso aí, meu amigo? Não vamos pôr tudo na conta do diabo, não, mas também não vamos livrá-lo da responsabilidade que ele tem, do que ele faz. Existe um ataque contra a sua vocação. Se você é uma pessoa chamada por Deus a exercer, inclusive, uma profissão para o bem da humanidade, você vai ser perseguido, você vai ser alvo de inveja, você vai ser atacado, porque há um ataque. Quando você dedica a sua vida a Deus, dentro de uma congregação, como sacerdote, como uma religiosa, numa comunidade carismática, como é a Canção Nova, ou em tantas outras novas comunidades, você será alvo de ataque. E o diabo, ele vem para acabar com a sua fé, com a sua vocação, e se estiver ao alcance dele, com a sua vida. Tonto quem acha que não. Tonto quem procura somente justificativas humanas e não entende a luta espiritual por trás de tudo isso que acontece. E olha aqui o segredo dos mais experientes, dos mais antigos, de uma época onde ser cristão era punido com a morte. O que eles diziam? Quando vocês se reúnem com mais frequência, as forças de Satanás são abaladas, as suas artimanhas, os seus estratagemas se despedaçam. E pela união dos corações, a morte que o diabo trazia consigo é vencida. Então, olha, nada melhor do que a paz que acaba com toda a guerra, espiritual ou terrena. Nada melhor do que esta paz. Quando cristãos vivem em guerra, em retaliação, em ataque um contra o outro, não há justificativa para isso. Rasgaram o Evangelho. E para nós que somos de Cristo, não tem nenhuma norma maior do que o Evangelho do Senhor. Não tem. Nada é melhor do que a paz que acaba com toda guerra, seja uma guerra espiritual ou seja uma guerra terrena. O que é que vai acabar com essa guerra, essa batalha espiritual? A paz que o Espírito Santo suscita no coração dos irmãos que se unem pela fé. E o que é que acaba com as guerras terrenas? Entre nações, entre estados, entre cidades, entre pessoas que têm concepção política diferente. O que é que acaba com esta guerra? A paz que nasce no coração de irmãos que pela fé se unem por aquilo que Deus lhes põe diante dos olhos como necessário. De quem você é? Você é de direita? Você é de esquerda? Você é de centro? Eu sou de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me pauto pelos valores do Evangelho. E quem estiver em comunhão com o Evangelho, eu estarei em comunhão com ele. E quem estiver contra o Evangelho, eu estarei contra. Simples assim. Qual é a sua proposta, seu posicionamento político? O de nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira como ele se põe
eu me ponho. E aí você pega os valores do Evangelho, você pega as bandeiras políticas e você vai lá e confere. Isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver. Isso aqui dá para eu estar junto, isso aqui não dá para eu estar junto. Não tenha medo, porque se por Jesus você tiver o seu coração repleto de fé e de amor, não vai faltar nada para você. Gente, eu tenho essa plena convicção. Eu tenho essa plena convicção. Se por Jesus você tiver o seu coração repleto de fé nele e por ele, não vai faltar nada na sua vida. Fique firme com Deus, com aquilo que o Senhor te inspirou, e o resto vem por acréscimo. Não seguir pelo medo, seguir pela sua confiança em Deus, pela sua amizade com Jesus, porque o Senhor que te conduziu até agora vai te levar a bom termo até o fim da sua vida. É só você não largar dele. É só você não trocá-lo. É só você não vendê-lo. Porque Judas o vendeu por 30 moedas de prata. E qual foi a consequência? O desespero, se enforcou. Mas aqueles que permaneceram fiéis com Jesus, ainda que tenham morrido, mas não foi pelas próprias mãos, não se mataram. Entende? O Senhor esteve com eles até o fim. Então, nessa nossa vida, tudo que presta na vida começa pela fé. Tudo, Márcio, tudo. Quando você sai de casa, você sai pela fé. Pela fé de que mesmo sem ver, algo bom te espera lá fora. Casar é um ato de fé. Porque você não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Pode ser que você case com ela hoje e amanhã ela enlouqueça. Você vai passar o resto da vida com uma louca, com um louco. E você casa na fé de que vai dar tudo certo, que vai correr tudo bem, e que se tiver algum inconveniente no meio do caminho, Deus vai te dar a graça, vai te dar a força, vai te dar a sabedoria para lidar com aquilo, inclusive cumprindo a promessa, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. É um ato de fé. Olha, quem casa está depositando uma profunda confiança em Deus e na pessoa com a qual se casa, você concorda? Porque você não sabe como será o seu casamento dali para frente. Então você está entrando, está dando passo numa estrada que você não tem nenhuma garantia. Sabe qual é o nome disso? Fé. Ter um filho nos tempos de hoje é um ato de fé. Quem não tem fé não está querendo ter filho. Não vou pôr filho nesse mundo perdido, as pessoas não sabem, não tem nem mais identidade com o próprio corpo, não, uma doutrinação, onde meu filho vai estudar, meu Deus do céu, porque esses lugares hoje, muitos deles são um antro de doutrinação, inclusive contra aquilo que eu acredito. Não, pôr filho no mundo para isso, Deus me livre, não põe, não quero ter filho. Isso é falta de confiança em Deus, isso é falta de fé. Tenha fé, porque Deus te dará os meios. Seja fiel a Deus e não te faltará o necessário, inclusive para educar o seu filho para o Senhor. Então, ter um filho é um ato de fé. Começar um negócio é um ato de fé. Você não sabe como é que vai girar a política daqui para frente, a economia daqui para frente. Pode ser que o negócio que você comece hoje acabe amanhã. Quanta gente que trabalhava com fotografia analógica, revelando, né, as fotos nos cartões, investiram horrores de dinheiro nisso. Quando veio a digitalização e pôs uma máquina fotográfica na mão de cada um, porque um celular é uma máquina fotográfica, muita gente faliu naquele trabalho. Tiveram que se reinventar, porque estavam em algo que eles não sabiam como é que ia andar dali para frente. E comigo e com você é assim também, entende? A nossa segurança é Deus, porque tudo nesse mundo é passageiro, tudo muda. Então, na nossa vida, tudo que presta começa pela fé, está aí os exemplos que eu te dei, e precisa se encaminhar por amor. Tem que ser feito por amor. Tudo que você fizer com fé e com amor vai colocar você na presença de Deus, vai trazer Deus para o que você estiver envolvido, tudo. Como é que é, Márcio? Põe fé e amor, isso traz a presença de Deus para aquilo que você está vivendo.
e coloca você na presença de Deus. Tudo que você fizer com fé e por amor vai abalar as forças de Satanás e vai derrotar o que vem para afetar a sua vida e trazer a morte. Tudo em que você puser fé e puser amor, vai sair perfeito. Vai ter Deus ali. E também vai aperfeiçoar você. Então, primeiro, porque ninguém que declare a sua fé em Jesus pode viver em pecado, que foi o que Jesus falou aqui desse homem, não é? Quem está conosco não pode estar contra nós. Quem fala bem de mim não pode logo em seguida me atacar. Ninguém que declare a sua fé em Jesus, de verdade, fica contente, gente, se acomoda na situação de pecado. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com rancor. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com ódio. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com o pecado. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com a perversão. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com o que é errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ninguém que tem amor no coração pode odiar. Porque se você odeia, o ódio contamina tudo o que você faz e tudo que você vive. O ódio por uma pessoa estraga o seu afeto e o seu amor por todas as outras pessoas. Quando o ódio entra no seu coração, ele entra para contaminar tudo. É igual doença, a gente falava aqui antes do programa sobre certas contaminações, né? Laboratoriais, hospitalares. Meu Deus, se entrou a infecção, entrou a contaminação na sua casa, tudo fica contaminado. A mãe de um amigo meu era infectologista. Eu fui hospedado na casa dela em São João del Rei, quando eu fui numa missão há muitos anos atrás. E ela sempre tirava toda a roupa que ela... Não era a roupa do centro cirúrgico, não. A roupa com a qual ela foi, calça jeans, camiseta, assim que ela chegava em casa, ela tirava e colocava ali num cantinho, já ia direto lavar e desinfectar, porque senão infecta toda a casa. O ódio infecta tudo na sua vida e põe a perder todas as coisas. Não permita que ele entre no seu coração. Porque quem ama não odeia. Então, de quem é de Deus, só vai sair coisa boa. De quem é de Deus, só vai sair fruto bom. Quem é de Deus é reconhecido pelas coisas que faz e não somente pelo que fala. Toda árvore se conhece pelos frutos. A pessoa pode falar em nome de Deus, a pessoa pode rezar, a pessoa pode viver com o terço na mão, ela pode celebrar a missa, mas quais são os frutos da vida dela? O que é que ela produz? O que ela faz é bom, gera vida, gera união, gera concórdia, estabelece a paz. Não é o que diz a palavra de Deus? Que o Senhor nos constituiu embaixadores da paz. Os frutos que eu produzo são os frutos do Espírito Santo, então eu estou em Deus. Agora, se eu digo que eu sou de Deus, se eu acho que eu sou uma pessoa boa, mas eu semeio a mentira, eu semeio a fofoca, eu crio discórdia, eu divido as pessoas, me desculpa, é o diabo quem está operando, não é o Espírito de Deus. A pessoa de Deus se mostra, não é pelo que ela fala. O diabo também evangeliza. Satanás não foi evangelizar Jesus no deserto? Usou a palavra de Deus, mas as suas obras eram más e a palavra que ele usava tinha uma intenção infernal. Não é a palavra. O que mostra se uma pessoa está em Deus ou não são os frutos do que ela faz. É aquilo que ela demonstra, o que ela produz na vida. Então, quem é de Deus age bem e persevera em fazer o bem, mesmo que isso lhe custe a vida. Mesmo que isso lhe custe tudo. Tanto que é melhor ficar calado e ser do que falar e não ser. Sabe? Se você tiver que escolher entre falar e não ser, é melhor você ficar calado e ser do que falar e não ser. É coisa boa pregar. O Senhor nos manda evangelizar, mas é coisa boa pregar se a gente faz na prática aquilo que a gente ensina, porque senão aí é hipocrisia, senão a gente até afasta as pessoas de Deus, você não concorda?
Quando a pessoa diz assim, é tão bonito que ele fala, mas e a vida dele? O que é que ela mostra? Como é que ele faz? Como é que ele trata as pessoas? Qual é o rastro que ele deixa por onde ele passa? Padre Léo, ele gostava muito de falar disso, dos rastros de Deus, né? Ele tem um livro, inclusive, sobre isso. Então, quem faz a vontade de Deus, até de boca fechada ensina. Quem faz a vontade de Deus, até sem dizer palavra alguma, dá testemunho e educa os irmãos. Porque Deus conhece aquela pessoa. Porque Deus abençoa os bons propósitos que estão guardados em segredos dentro de nós. Mas as pessoas não me veem, elas não sabem o que está dentro de mim, elas não sabem as minhas boas intenções, o que eu faço não aparece para os outros, querido, mas aparece para Deus. Porque o Senhor conhece de você o que ninguém mais conhece. Nunca se esqueça disso. Então, sendo assim, vamos fazer todas as coisas na presença de Deus nesse dia de hoje. Você topa? Tudo que a gente for fazer, vamos fazer na presença de Deus. Uma vez que Ele mora em nós. Uma vez que Ele tudo sabe. Então, que Ele seja verdadeiramente o nosso Deus. Que Ele reine em nossa vida. E quanto mais nós o amarmos, mais Ele se mostrará a nós. Quanto mais você amar a Deus, mais o Senhor vai se revelar para você. E mais abençoada a sua vida será. Você acredita nisso? Tem confiança nisso? Você acredita? Diga amém, eu creio. Amém. Eu sou por Deus. Eu sou pelo bem. Eu sou pelo céu. Eu sou pela vontade de Deus.